Oi, Maíra. Oi, Clarissa, tudo bom, querida? Tudo jóia, Má. Conta pra gente, Maíra, o que nós vamos conversar hoje, só eu e você, na nossa tenda. Olha, eu vou contar, mas antes de tudo eu vou celebrar, porque eu preciso deixar aqui registrado que faz 4 anos que a gente começou a tenda materna. E nossa, só de falar isso, meu coração dispara de emoção. É muito gostoso estar 4 anos com você, Flor. Te amo muito, obrigada muito pelo convite que você me fez há 4 anos, desafiando meu perfeccionismo e toda a minha insegurança, que foi a melhor coisa que eu fiz pra mim foi aceitar. Ai, que delícia! Então vai ser um episódio de celebração. Sim. Muito maravilhoso, com um tema muito especial. Também estou muito feliz que a gente está chegando, completando 4 anos, hein? Quanta força, determinação em sustentar esse espaço sagrado aqui pra gente. E muito obrigada a vocês que estão aí escutando. Esse episódio é um episódio muito especial e graças a vocês a gente segue aqui firme e forte com a nossa intenção de compartilhar um pouco da nossa experiência aí com os nossos filhos, com a maternidade, enfim, obrigada, Maíra, obrigada a todos os nossos ouvintes também. Não, então, Flor, é muito legal porque, na verdade, a gente adora receber convidados, mas eu acho uma delícia quando a gente está entre nós duas também, né? E, curiosamente, a gente estava lá tentando pensar o que a gente pode falar, o que a gente pode falar sobre o quê, E essa semana a gente estava tendo uma aula na certificação de atuação consciente, onde eu sou sua aluna super chique. E surgiu uma questão lá que a Ju fez um comentário que ela chegou a citar que a criança sempre tem razão para agir da forma como ela está agindo. E aí eu me lembrei imediatamente de um vídeo da Naomi Aldort, que é uma autora que eu sigo, que é uma californiana maravilhosa, que eu tenho um livro dela, que eu uso como base, inclusive, na mentoria, para poder falar sobre as emoções básicas da criança, as necessidades emocionais básicas da criança, na verdade. E eu tive a oportunidade também muito, muito linda de ter participado de um workshop com ela presencial aqui, um intensivo, assim, para famílias, aqui em Madrid, na verdade, na cidade onde eu moro, antes de eu vir morar aqui, coincidentemente, porque é uma cidadezinha de 9 mil habitantes, mas coincidiu que ela veio fazer um workshop num giro que ela fez, num tour que ela fez pela Espanha, e aqui em Madrid ela fez justamente numa escola livre que tem aqui, em Colmenarejo. E foi muito linda a experiência dela, e o que é muito legal também do trabalho dela, que é muito inspirado na Byron Katie. E nesse vídeo, inclusive, que é de 4 minutinhos, que a gente vai deixar depois o link aqui para vocês assistirem, dá para perceber, assim, nitidamente a referência que ela usa da Byron, né? E na realidade ela está falando justamente isso, do quanto é fundamental a gente olhar para o comportamento da criança, sempre entendendo que quando ela está agindo do jeito que ela está agindo, ela não tem escolha para agir de outra forma. E aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui para poder aprofundar um pouco o que tem a ver com a Byron Katie, o trabalho dela e tal, mas é uma percepção que muda completamente a forma como você enxerga o comportamento dos filhos. Porque a gente costuma ter essa resistência, né, de acreditar que a criança está se comportando de uma forma inadequada e aquilo lá é inaceitável, ela não deveria estar agindo assim. E aí isso faz a gente muito querer atuar no comportamento para controlar o comportamento da criança. A gente tem muita dificuldade para confiar que se ela está se comportando daquela forma, ela está precisando de um apoio, de ser guiada, porque algo dentro dela está movimentando ela para que ela não tenha controle das emoções, para que ela não tenha capacidade de agir de outra forma. Mas é uma percepção assim tão linda de você confiar que a criança está tentando o melhor que ela pode e que se ela está naquele ponto de agir de uma forma inadequada, é porque ela não tem escolha mesmo, entendeu? Ela não sabe como fazer de outra forma. E aí quando a gente entra nesse terreno da aceitação, a gente abre espaço para investigar o que pode estar movimentando essa criança, o que está por trás desse comportamento, qual será que é a dor que está fazendo com que ela aja daquela forma, o que ela está tentando comunicar com aquele comportamento. E é outra forma, né, a gente conecta com a criança. Sim, é outra forma. E então tudo parte, né, Maíra? Até mesmo, né, eu estava me lembrando aqui de como que a Byron Katie, né, e o trabalho dela, que é o que a gente vai falar aqui, porque eu acho que é importante a gente trazer 2 caminhos, assim, né? Um é esse trabalho da Byron Katie, que passa por uma aceitação da realidade, né? É algo que eu tive contato há muitos anos atrás, nem sei, acho que eu devia ter uns
26 anos ou até menos, que foi pelo Free Mind, né? Foi uma pessoa dentro do Condor Blanco que fez uma certificação com a Byron Katie e depois trouxe isso, criou uma própria certificação muito inspirada no trabalho dela, e inclusive eu fui facilitadora, viajei, então eu estudei bastante, né, esse trabalho da Byron, depois tanto que era a base do Zum Zum, o início do trabalho, né, quando eu penso em educação parental, eu penso que a gente precisa justamente, porque é isso que você falou, é essa mudança de perspectiva que me coloca numa postura curiosa, que me coloca numa postura aberta para experimentar a realidade tal como ela é, livre da minha interpretação condicionada, desorganizada, que foi forjada lá num lugar que eu não tinha capacidade de questionar o que me era dito a respeito da realidade, né? Uma percepção de mundo muito baseada num discurso enganado. Então, gente, né, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa de trazer aqui, talvez, para compartilhar com vocês essa visão, né, essa máxima aí de que a criança tem sempre razão, é a gente entender, né, que a realidade ela é soberana, ela é o que é. E a Byron Katie traz isso de uma forma muito bonita, porque o que é que a gente está chamando de realidade? Realidade é isso que acontece no momento presente, isso que está acontecendo agora, nesse instante, né? Muitas vezes a nossa mente, ou essa vozinha que está aqui dentro da nossa cabeça, ela fica transitando entre passado e futuro, né? Ela fica me contando histórias que me desconectam, que me afastam, ou que me fazem interpretar, julgar, criar expectativas a respeito do que está me acontecendo nesse instante. Então, quando eu começo a entender que realidade é o que está acontecendo no aqui e agora, que eu só tenho poder de ação de fato sobre o que está acontecendo no aqui e agora, né? Que qualquer barulho, diálogo e voz que esteja falando aqui dentro da minha mente, que se refere tanto ao passado quanto ao futuro, são ilusões, que a única coisa que eu tenho verdadeiro poder de ação é sobre esse instante, eu já começo a olhar para a vida de uma outra maneira. Peraí, então como é que eu faço, né, para me ancorar cada vez mais nesse instante? Como que eu faço para diminuir esse ruído mental que fica me levando a uma série de sensações, de emoções desconfortáveis que me desconectam do poder de ação, que me desconectam do que eu realmente estou sentindo, né? E que me fazem ficar o tempo inteiro aí sobressaltada ou na expectativa de que algo aconteça, muito ansiosa ou angustiada porque eu estou presa a algo que já passou e que eu não tenho como mudar. Então, se eu olho para o meu filho trazendo essa consciência de que a realidade é isso que existe agora, eu olho para ele e falo assim, pronto, ele está atuando dessa maneira, porque as crianças elas vivem imersas no presente, elas são muito inteiras, né? Elas atuam muito conectadas com o que está sucedendo com elas naquele instante, assim, né? Então, se ela está trazendo dessa forma esse comportamento, se ela está batendo, se ela tá gritando, se ela tá, não sei, jogando um objeto, insultando, o que quer que seja, ela tá comunicando algo que tá acontecendo com ela naquele instante. E aquilo é a melhor maneira que ela conseguiu para me mostrar algo. Porque aí vem o outro ponto, né, Mar? Que é a compreensão da natureza da criança, que é a compreensão do desenho original da criança, que eu sinto que a hora que a gente compreende essa dinâmica mental, né, de que a mente muitas vezes, esse diálogo interno, ele distrai a gente do aqui e agora, da realidade, ele está o tempo inteiro impondo, né, pensamentos, crenças antigas, deturpadas, que a gente não indagou sobre a realidade, e aí ficam trazendo, né, esses conceitos antigos, baseado na nossa própria experiência de educação, baseado nas nossas próprias dores, no que a gente vivenciou, e que vão me afastar da realidade, tanto do que está acontecendo com o meu filho naquele instante,
e tanto da natureza, né? Da minha própria natureza e da natureza desse ser. O que eu posso esperar, de fato, né, dessa criança? Só que conhecendo a idade que ela tá, né, a etapa de desenvolvimento que ela tá atravessando, às vezes até a questão da imaturidade do cérebro dela, né? Às vezes a gente tem uma expectativa de que ela deveria conseguir controlar a emoção dela e não tem nem como, né? Aí já não é nem... E a gente costuma rotular, por quê? Porque a gente foi rotulado lá atrás, né? A gente julga muito baseado naquilo na forma como a gente foi tratado e visto. Então é como se fosse uma projeção mesmo, uma reprodução de algo que a gente está acostumado porque se acostumou a ser visto assim e automaticamente entra. E uma coisa que é importante, eu acho, de ressaltar é que quando a gente começa a estudar isso, entender que acontece esse fenômeno na mente, por exemplo, da gente correr para o passado, correr para o futuro, não é que isso vai parar de acontecer. O que a gente vai adquirir é uma capacidade de voltar para o momento presente e de escutar essas vozes internas sem se identificar com elas. Fazendo uma pausa para permitir que elas passem e que não entrem, que a gente não entre no tal do vagão do trem, né? Tipo, é só um pensamento que tá passando. Eu lembrei disso, do vagão do trem da Chefali, né? Porque é total vagão do trem. É tipo, são frases que passam, são crenças que passam, são medos que vêm, né? Que a gente acessa, dores do passado, que fazem a gente interpretar a situação atual da forma como a gente vê a criança com aquele medo de que, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso para inibir esse comportamento na criança que está me assustando, que está me deixando preocupada. Eu tenho um exemplo muito legal. Na verdade, eu tenho inúmeros, né? Porque isso realmente se transformou, assim, praticamente na base da forma como eu materno a Nara, né? Eu educo a Nara. Sempre que algum comportamento me incomoda nela e eu aplico isso, eu consigo olhar dessa forma, já me traz uma outra forma de abordar, né, no momento, mesmo que na hora eu não consiga, digamos, resolver, entre aspas, né? Vou explicar aí, vocês vão entender por que eu tô falando dessa forma. Mas, por exemplo, no ano passado, tive uma experiência muito potente, assim, porque que dá para ilustrar bem como que esse trabalho da Byron Katie ajuda muito na hora de guiar essas situações que são mais desafiadoras com as crianças. Pensa que assim, eu tava num contexto em plena quarentena, né? Quer dizer, já não era quarentena, era, sei lá, milentena. Mas na metade do ano passado, mais ou menos, a Nara, de repente, começou a ter umas dificuldades com embalagens dos objetos que a gente comprava, com descartar as coisas, né? De jogar algumas coisas fora. Ela começou a ficar angustiada com a ideia de jogar algumas coisas fora. Tipo, acabava o suco, ela não queria jogar a embalagem fora. Ou ela não queria nem abrir. Ai, não, vocês compraram o álcool gel, por favor, não abre, eu quero guardar. Ganhou uma bolachinha com o formato da Peppa, de uma tia que ela comprou numa doceria, ela não queria comer, porque ela não queria estragar, não queria perder, queria guardar pra sempre. Eu ficava, gente, o que tá acontecendo com a minha filha? Pelo amor de Deus, que aflição. Depois ela entrou numa paranoia de não queria doar nada. A gente começava a falar umas coisas, você tá com umas coisas que estão sobrando, umas roupas, uns brinquedos. Não quero jogar fora, não quero, pelo amor de Deus. E entrou, ficou bloqueada com isso. E eu, no primeiro momento, fiquei naquela história de querer explicar pra ela, né? Tipo, convencer, fazer, tipo, um pouco de... eu vou aproveitar pra poder tentar esclarecer, porque talvez ela não esteja compreendendo. Ela tava com 5 anos, né? 5 anos e pouco. E aí, não tinha história que convencesse. Ela tava, tipo, super tensa, né? E eu pensei, né? Aí foi engraçado, porque eu já observei que as primeiras coisas que vieram na minha cabeça foram aqueles medos. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com essa menina? Eu tô criando uma criança egoísta, pelo amor de Deus. O que vai acontecer nesse futuro? Ela vai ter dificuldade de doar as coisas, ela não vai ser generosa. E aí, em relação a, tipo, acumular os objetos, eu comecei a observar minha mente e eu já conseguia ver a Nara lá no futuro, com uma casa toda embolorada, com um quarto cheio de traste, lixo, teias de aranha, fedendo, sem amigos, com síndrome do Diógenes, sei lá, sabe? Indo na terapia e sendo infeliz, porque vai ficar sozinha, né? E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu ouvi aquilo, eu falei assim, Maíra, eu sei que você tá tendo um surto materno, né? Interno, não se deixe levar, calma, relaxa, não é isso que tá acontecendo, né? Nesse momento, você sabe que não é, tipo, porque eu trabalho com isso, então, tipo, eu já consegui até rir de mim mesma internamente, mas eu ainda tava angustiada. Mas eu fiquei com aquilo nítido na cabeça. Cara, eu preciso investigar o que será que tá por trás disso. Porque tem algo, nesse mato tem coelho. Tipo, eu pensei. Nesse mato tem coelho, preciso matar essa charada. Pra entender o que pode estar provocando. Porque eu podia entrar numas de...
ela não deveria estar se expressando dessa forma, ela não deveria ter dificuldade para lidar com essas questões, isso deveria ser fácil para ela, deveria ser uma coisa natural. Como assim? O ser humano é generoso. Por que minha filha está apresentando um desvio da generosidade que é a natureza humana, entendeu? Não, ela não deveria ser assim, né? Veio um julgamento, um medo. Medo, porque a mente ia lá para o futuro imaginando o pior cenário possível, e também a sensação, não vou descartar, aquele medo, né? Tipo, eu vou chegar e apresentar minha filha pro mundo e vão descobrir que eu errei, né? Eu caguei como mãe porque criei uma criança egoísta, né? Tipo, não, eu não quero esse título pra mim, entendeu? A mãe que não sabe trazer um ser humano, né? Tipo, bondoso pro mundo, né? Então tudo isso estava me pressionando, mas eu sabia que, tipo, peraí, Maíra, relaxa. Isso tudo é a tua mente zoando o barraco, né? E te desconectando do que a tua filha tá apresentando. Tem alguma coisa aí. E aí, beleza, os dias foram passando, eu tentei baixar minha bola, parei de fazer sermão, porque eu vi que estava só gerando estresse e desconexão com ela maior, ela ficava mais angustiada, não estava ajudando, estava piorando o comportamento dela. Eu falei, eu vou soltar e vou esperar mais coisas para ver se eu consigo construir, né, esse quebra-cabeça. Até que passaram-se uns dias, ela começou a falar de coisas que ela não queria mais crescer, que ela falava umas paradas desse esquema, não quero crescer, e aí eu e o Afonso, a gente estava na época já separados, mas morando juntos por causa da pandemia, que a gente decidiu se apoiar, e aí, numa conversa que ela teve com ele acabou tentando perguntar por que você não quer crescer, por que você não quer crescer, e ela falou, porque se eu crescer, vocês vão ficar velhinhos e vocês vão morrer. Aí, na hora que ele me contou a história, eu fiz o link. Eu falei, então essa parada da embalagem, de jogar as coisas fora, pra mim, tem total link. Eu falei, cara, como que eu vou lidar com as coisas que acabam? Né? Tipo, eu não tô conseguindo, né? Da onde que vem isso de as coisas duram e terminam? Não, e o medo de que acabe? Ela tava muito, preocupada de como garantir, como controlar a durabilidade das coisas. Não posso crescer, não posso descartar, não posso usar, porque senão vai terminar. Aí eu falei, putz, grila. Eu falei, olha que louco, né? É muito forte isso, né, Maíra? Porque esse exemplo, fica muito claro esse exemplo que você traz. Eu vivi um parecido com o Lucas, que eu vou trazer também, mas é muito interessante, assim, como que a gente percebe, né, exatamente o que a gente estava explicando antes. Gente, presta atenção para vocês verem, olha só, como que a mente, ela distancia a gente da realidade que está acontecendo, que a criança está experimentando, né? A Maíra, toda vez que a mente dela levava, né, ela para essa projeção de futuro aí, minha criança tô criando uma criança egoísta, o que as pessoas vão pensar de mim, a natureza do ser humano é generosa, mas a minha filha tá mostrando outra coisa, será que eu acredito mesmo nessa natureza, porque ela tá aqui me mostrando, né, que ela é egoísta, que ela não quer doar, que ela tem dificuldade. Então, assim, toda hora que você vai você compra um pensamento desse, né, negando a realidade, ela não deveria se comportar assim, ela tinha que compartilhar. A gente já percebe, né, que deveria, poderia, teria, qualquer hora que passa algum pensamento desse tipo com essas palavras, pode saber que você está se distanciando da realidade, porque a realidade, ela é soberana, aquilo que está acontecendo é o que precisa de ser revelado, a criança está tentando trazer algo, e quando eu silencio esses pensamentos, e nesse sentido é o que a Maíra estava falando dos vagões ali, né? Imagina que essas vozes que estão passando na nossa mente são como vagões, que passam ali e você, né, o seu ser essencial, esse seu eu consciente que é capaz de observar esse diálogo interno, né? Então esse auto-observador que a gente vai treinando, né? Que é essa nossa própria capacidade de observar o que passa aqui na nossa mente. Então é como se esse auto-observador fosse quem você realmente é e você estivesse numa estação do trem e você está percebendo os trens passando, né? Minha filha não deveria fazer isso, ela deveria compartilhar, ela vai ser um ser humano egoísta, ela vai ser uma pessoa que vai desenvolver essa síndrome, essa compulsão, o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão pensar dela, ela não vai ter amigos, enfim.
Tudo isso são os pensamentos que eu escolho acreditar neles ou não. Eu escolho, né, colocar eles entre eu e o meu filho e a realidade que está se apresentando. Quando eu coloco, eu me distancio da experiência do meu filho. Eu me distancio do que esse ser está comunicando e crio um rótulo logo que me coloca numa postura de achei uma solução. Então é isso. Né? É isso que essa criança tem, então eu vou atuar ali naquele sintoma, eu não me permito observar o que de fato está acontecendo, e eu me afasto, eu já encontrei o que é uma resposta, então pronto, então agora eu vou obrigar ela a doar os brinquedos e pronto, né? Eu já acabei ali, arrumei um rótulo para aquela situação e uma forma de lidar com ela, e estou impondo a minha percepção. Agora, se eu me permito silenciar isso e dou tempo ao tempo, me interesso por essa criança, me aproximo dela, confio, escuto, só que é um movimento lento, é um movimento diferente do ritmo social, da forma como as coisas vêm acontecendo na nossa vida. O maternar, ele nos abre um espaço de pausa, de confiança, de silêncio, de escuta ativa, de curiosidade, que são virtudes que a gente pratica muito pouco hoje no mundo acelerado, compulsivo, consumista, capitalista, patriarcal. Isso não são virtudes e valores que a gente tem tido possibilidade de experimentar, né, Mar? Mas quando ela confiou, ela escutou, ela conversou com o Alfonso, os dois foram, né, trabalhando e se mantiveram ali interessados. Poxa, você chegou numa questão existencial. Que coisa difícil para uma criança, né, que chega aqui, que confia, que aparentemente, né, vê o mundo como um mundo bom, como um mundo digno de confiança, digno de ser imitado, que chega aqui, né, tomada por essa força da vontade, dessa curiosidade, dessa plenitude, dessa interesse em viver a experiência aqui no mundo, né? Que desafiador para ele a hora que ele começa a ter pequenos lampejos de como que a realidade funciona. Peraí, gente, a realidade ela é permanente. Olha, as coisas têm início, meio e fim. A vida, ela termina. A vida, ela também conversa com a morte, né? Eu vou experimentar ciclos de vida, morte e vida constantemente. As coisas acabam. Que difícil lidar com isso, né? Se no mundo que eu vinha, que é a minha crença aqui, tá, gente? O mundo que eu vinha, o mundo espiritual, as coisas, existia uma permanência, existia uma unidade. Como que eu vou viver essa dualidade desse mundo, esse cessar, esse fim, esse ciclo de morte? Que obviamente vai dar início a outra coisa, mas assim, como que eu vou viver essa finitude, essa permanência, né? Não essa impermanência, aliás, essa impermanência. E é muito lindo, né, Flor? Porque, na verdade, a partir do momento que eu comecei a confiar, eu falei, eu vou dar tempo, né? Vou parar de tentar controlar, corrigir, né? Consertar, porque fica aquele medo, né? Tipo, é um desvio da natureza. Não, ela não tá indo pra um caminho bom. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir. Só que eu falei, cara, vou esperar. Vou tentar sentir, vou ver se ela me dá mais pistas, se eu né, desmonto isso daí. E quando veio a questão da dificuldade dela de lidar com a ideia da morte, que acho que foi a primeira vez que ela começou a assimilar, aí eu comecei a agir na origem da questão, né? E não só na ponta, porque isso que a educação tradicional costuma fazer, né? Ela fica tentando mexer no comportamento, e aí ela, inclusive, os pais acabam escolhendo qualquer ferramenta que for necessária para poder conseguir fazer a criança se comportar de tal maneira. Inclusive, foi até curioso, porque um pouquinho depois de toda essa história ter rolado, eu já vou contar como foi o desfecho, surgiu num grupo de mães de WhatsApp, uma mãe contando que o filho estava com dificuldade para aceitar doar os brinquedos e as roupas, e ela ficou horrorizada com aquilo. O menino acho que tinha uns 4 anos, gente. E o que ela fez? Levou ele para uma favela, para alguma coisa assim, para um lugar assim, onde tinham crianças... Acho que nem era favela, acho que era embaixo da ponte, manja, pra mostrar aquele menino que fica embaixo da ponte, pra mostrar pra ele, olha, tem gente que não tem nada, você quer realmente fazer isso com essas crianças? Não permitir que elas tenham acesso a roupa, a brinquedo, não sei o quê, tipo, culpabilizando o menino de 4 anos, fazendo ele se sentir mal com ele mesmo. E eu pensava, gente, se ele tiver com alguma questão, que pode ser simplesmente uma fase também, ele não sabe o que significa, tá com dificuldade de dar os brinquedos, mas se ele tiver com alguma questão interna, e de repente o jeito que ele inibiu o comportamento dele foi através do medo,
da ameaça. De um choque de realidade mesmo, né? Mas é uma realidade que talvez a criança ainda não está pronta para elaborar. É você abrir os olhos dessa criança para uma realidade que ela ainda não tem condições de assimilar por ela mesma. Isso não só introduz um conteúdo super triste e pesado para a idade dele, como ainda responsabiliza ele. Exatamente. Faz ele sentir culpa e responsabilidade por aquela realidade que ele não tem controle nenhum, ele não tem relação nenhuma com aquelas crianças. Enfim, e aí eu fiquei até, tipo, nossa, com dor, assim, de imaginar, né? Porque se esse conhecimento fosse mais, digamos, espalhado para o mundo e as pessoas conseguissem olhar com esse outro olhar, teriam a oportunidade de ter vivido uma experiência como eu, né? Porque aí o que aconteceu? Quando eu percebi que tinha a ver com isso, a primeira leitura que eu fui fazer é: como que será que está a relação de morte? Como é que a morte está se manifestando nesse ambiente do contexto de vida da Nara, comigo, com o pai dela e com o momento que a gente estava vivendo, né? Então ficou muito claro que ela estava absorvendo toda a atmosfera da pandemia, né? Imagina, todo mundo falando sobre morte, com medo, Covid, vai saber, a gente morrendo perto. Ela não estava ouvindo muita coisa, mas, gente, a energia tá aí, né? Ela tava, tipo, a gente tava numa época de confinamento mesmo, que ela não tava indo pra escola, tava só nós três convivendo e tal. Mas eu tinha acabado de viver um processo com meu pai super doloroso, porque meu pai foi internado no Brasil em abril, maio do ano passado. Ele ficou 35 dias entubado. Não era Covid, era um problema no coração. Mas assim, ele ficou com risco de morte muito claro, assim, e eu jurava que eu ia perder meu pai. Então, assim, eu passei dias, assim, semanas, com muito medo de perder meu pai. Não troquei em profundidade isso com ela, né? Mas vivi esse processo. Acho que eu também não escondi, mas também não dei detalhes, entendeu? E o Alfonso, ele também teve algumas crises aí que ele ficou muito assustado com a pandemia. A gente estava num contexto de que quando começou, a gente tinha acabado de se separar, ele tinha acabado de mudar de apartamento. Tava morando em outra cidade sozinho e a gente com guarda compartilhada. Teve uma hora que a gente percebeu que ia ficar muito difícil levar a Nara pra lá e pra cá, que eles estavam proibindo muitas coisas, e talvez só um dos dois pudesse ficar com ela. Ele tava meio assim, ele falou: olha, eu não quero passar sozinho, tudo bem se eu voltar pra casa de vocês, da gente ficar os três juntos nesse tempo, porque a gente não sabe quanto vai durar. Sei lá, ele pediu apoio, eu trouxe ele, mas eu acho que tava todo mundo assim, muito sem saber e muito elaborando temas da morte, né? Então, eu acabei fazendo um trabalho de falar com o terapeuta dela, a pessoa que passa florais. Fui falar com a homeopata que passa também o nosso tratamento, pra mim e pra ela, né? Sempre pra mim e pra ela e tal. Ó, vamos contemplar essa questão. Eu percebi que a Nara tá com isso, tá com esse medo. Comecei a usar livrinhos pra falar de luto, pra falar sobre perdas, né? Pra falar sobre, né, como a gente faz pra se desapegar das coisas, para poder acompanhar ela. Então foram uma série de... E falei com ela durante o sono também, né? Mas assim, a partir do momento que eu entendi, aí eu ficava pensando, gente, se não tem essa sensibilidade, qual que é o caminho, né, que a gente costuma fazer? A gente pega e como pais tradicionais, né, a gente faria uma intervenção para justamente isso que eu estava falando, de como que eu faço para inibir esse comportamento que é um desvio, né? E aí eu, de repente, entro numa história de controlar ou de obrigar a doar, como você falou, meio que atropelando a criança, e aí eu fico pensando, quem que ia conseguir ver a dor da minha filha, a profundidade da questão que ela estava vivendo, como que ela seria escutada? Ninguém estaria nomeando isso para ela, ninguém estaria dialogando com ela, né? Omar, e todos os outros pequenos lutos que ela também estava vivendo, Total. Né? Pequenos não, muito grandes para a experiência dela, porque Claro. Assim, além dessa sensibilidade que a gente sempre traz aqui, né, das crianças e que faz parte da nossa natureza, empática, compassiva e sensível, né, a criança sentindo, mesmo que você estivesse falando pouco, não expondo a totalidade da situação, mas ela sentindo o seu medo em relação à possibilidade da perda do seu pai, sentindo os medos do pai dela em relação a toda essa novidade de morar sozinho, desse contexto da pandemia. Tinha os próprios lutos dela também, né? De não ir mais para a escola, de não conviver mais com as crianças que ela convivia, que são... Dos pais se separando. Dos pais se separando. Então, assim, de todos esses pequenos lutos, né, que na verdade não são pequenos para criança, às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas é só isso, mas para criança, né, isso é muito, né, todas essas pequenas mudanças aí e
e que significam, né, que simbolizam fechar de ciclo, mudança de perspectiva, mudança na forma de se relacionar. Uma criança que tem como necessidade básica a previsibilidade. Então, que ela estava acostumada a ir para a escola todo dia, que estava acostumada a ter papai e mamãe em casa. De repente, tem só mamãe, aí papai não tá, daqui a pouco papai volta. Aí tem a escola, daqui a pouco não tem mais escola. Ela que estava acostumada a brincar com a vizinha, brincar com os amigos, não tem mais os amigos, não pode mais brincar. Então, como que essa criança vai elaborar e metabolizar tudo isso? Se eu não estou atenta, a tendência é eu focar no comportamento e negar o que ela está me trazendo. Ela não deveria estar assim, mas isso, e aí eu fico ali no raso, na superfície do que ela está trazendo. Né? Agora, se eu paro e dou tempo, eu tenho a possibilidade da gente mergulhar, de eu entender. E quando eu tiro, né, essa visão de que não deveria, teria, poderia, eu tiro isso e eu vou para a realidade, ela está se comportando dessa forma. Ela está com dificuldade de doar os brinquedos. E eu foco na realidade. Essa é a realidade. Ela está batendo no irmãozinho. Ela está muito agitada e se comportando dessa maneira. Essa é a realidade. Eu vou olhar para ela, o que isso está me contando sobre essa criança, entendendo que essa criança tem muito menos recursos que eu, adulto. Ela é muito mais dependente e vulnerável. E ela está fazendo o melhor que ela pode, usando todos os recursos que ela tem para me comunicar algo. Se eu vou fazer uma leitura rasa, eu vou me desconectar. Se eu for acreditar na primeira hipótese que a minha mente me der, ela deveria estar doando, essa criança vai virar uma... Se eu acredito nas primeiras respostas da minha mente, provavelmente eu estou reproduzindo o que aconteceu comigo. Que o que vai vir de bate-pronto, de ideia, de possibilidade, de forma de interpretar isso, é uma projeção do que me aconteceu. É um discurso enganado. Agora, se eu permito pausar, acompanhar, ficar, se eu confio, se eu me lembro de como que é a natureza do ser humano, eu fico. Eu me coloco numa postura curiosa, disponível. Se eu lembro que eu sou adulto, que eu tenho o meu sistema nervoso totalmente formado, que eu tenho recursos, que eu preciso, que essa criança depende de mim, que ela é vulnerável, que ela é honesta, que ela é confiável, e vou em direção a ela e me interesso, eu vou ter pistas valiosas do que está acontecendo. Né? O meu processo com o Lucas que eu vivi foi muito parecido, porque foi uma questão que tem assim, esse mesmo fundo. E aí o que a gente se dá conta, né? Os nossos filhos têm mais ou menos a mesma idade. O que a gente se dá conta? Que vai chegar um momento que essa criança que antes estava ali totalmente protegida pela fantasia, pela imaginação, que por volta de 5, 6 anos ali, ela começa a perceber, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, ela começa já a perceber, a questionar a morte. Ela começa a perceber que as coisas, elas vão ter início, meio e fim. Elas começam a perceber essa impermanência da vida. E isso é uma questão que vai passar aí no desenvolvimento de toda a criança. Umas talvez um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, vai depender da experiência de vida de cada uma. Mas isso é uma questão existencial. E se eu acompanho meu filho nessa questão, poxa, eu tô ensinando para ele, né, a lidar, olha, isso vai acontecer, mas a mamãe sempre vai estar aqui. Ou eu estou aqui para te ajudar a viver esse medo. É assim mesmo. É assustador lidar com isso, que é desconhecido, né, que termina, que vai acabar, outras coisas virão, outras possibilidades virão, mas é doído mesmo ficar diante de algo que não existe mais ou não vai existir mais como possibilidade. É doído. E a gente é capaz de assimilar isso, principalmente se eu tenho um outro adulto para me ajudar a me regular emocionalmente, que eu confio, que eu posso me debruçar, principalmente para as crianças, gente. As crianças, elas vão se regular emocionalmente no encontro com outro adulto. Então, o Lucas
O que aconteceu? Ele foi para natação com o pai e estavam doando brinquedos agora no Dia das Crianças. Para o Dia das Crianças, eles estavam recolhendo brinquedos. E aí o Rafa falou para ele assim, filho, você podia doar alguns brinquedos seus, né? Aqui, ó, estão recolhendo brinquedos para outras crianças que não tem tantos e tal. E aí o Lucas ficou com aquilo e falou, não, pai, não quero doar e tal, e ficou mexido. Aí ele chegou em casa, e quando ele chegou em casa, a gente estava brincando lá fora, eu e ele, né, num momento de muita conexão, e ele confiou, ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu não quero doar brinquedo lá na natação. Falei, filho, por que você tá falando isso? Aí ele me explicou a história, ele falou, estão recolhendo brinquedo lá e o papai falou para eu doar. Falei, o papai falou que você para você doar? Mas eu não quero doar nenhum brinquedo. E aí ele começou a chorar. E aí eu sentei com ele no meu colo, fiquei ali um tempo conversando, escutando ele chorar. Falei, realmente, filho, é muito difícil, né? A gente dá para os outros algo que a gente gosta, né? É muito difícil. Aí ele foi, e quanto mais eu falava e eu nomeava algo que ele estava experimentando, mais ele chorava. E eu entendia que eu estava acessando a dor dele. Aquilo era como se fosse um comunicado. Mamãe, você está entendendo o que eu estou experimentando. Você não está interpretando, querendo algo que está distante da minha realidade emocional. Você está sentindo o que eu estou sentindo. Mas para isso eu preciso de pausar, né? Eu preciso de silenciar aqui minha mente. E não entrar nesses trens que vão aparecendo, né, Mar? E aí ele foi chorando, foi me contando. Eu falei, tudo bem, meu amor, você não precisa de doar nada. Você pode ficar com seus brinquedos, você pode ficar com eles. Quando você sentir, se você sentir algum dia, não, mamãe, eu não vou doar nunca, não quero doar. Não, tá bem, então tá. Aí de noite, a hora que a gente foi dormir, ele chorou. Na hora que a gente foi dormir, ele solta uma pergunta assim antes de dormir. Mamãe, por que tem gente pobre no mundo? Aí eu vi, né? Aí de novo, eu lembrando, eu falei, gente, olha aí a natureza empática das crianças que eu não posso duvidar. Ele falou assim, mamãe, quando eu crescer, será que ainda vai ter gente pobre no mundo? Eu queria viver num mundo que não tivesse ninguém pobre. E aí, assim, é isso, sabe? Assim, dói pra ele, não dói, não é porque ele é egoísta, é porque aquilo, ele tá elaborando, né? Essa desigualdade, tem gente que tem gente que não tem. Isso dói profundamente no coração deles. Eles estão elaborando isso, né? De hoje eu tenho, depois eu não tenho. O Lucas é uma criança que com 1 ano e meio de idade a gente se muda para o Chile levando uma mala para cada um. Depois, quando ele tem 5 anos e meio, a gente volta para o Brasil e ele traz uma mala. Ele trouxe uma malinha de mão com brinquedo. Ele não tem muitos brinquedos. Depois a gente mudou para Florianópolis de novo com um pouquinho de brinquedo. Então ele é uma criança que ele está constantemente doando, se desapegando. No Chile ele deixou doar todos os brinquedos dele. Ele via as pessoas indo lá em casa e pegando tudo dele, levando. Então assim, é um movimento que eu não tenho dúvida da natureza dele, da natureza empática dele, que eu confio no que ele está trazendo, que em nenhum momento, assim, se passou, eu não escutei, eu logo voltei para a realidade e fui me conectar com o que ele estava sentindo, porque se eu fico presa, esse menino vai ser egoísta, esse menino é assim, é assado, ele tem dificuldade de compartilhar, ele não sei... Eu vou me distanciar do que ele está experimentando, eu vou me distanciar da realidade. E vai deixar ele desamparado, né? Exatamente, porque o que eu vou nomear para ele é distante do que ele está sentindo. E aí são esses pequenos desamparos que a gente pensa que é pequeno, mas que vai fazer ele mesmo se distanciar do que ele sente, da sua própria natureza, porque ele não tem como sustentar aquilo sozinho. Se eu não nomeio, se eu não acompanho ele nessa expressão do que ele tá sentindo, né, Mar? E aí ele vai se fechando, né? Tipo, a criança vai se fechando pro adulto que ele foi, não tem aqui espaço para eu poder trocar, porque a pessoa já começa invalidando. Por exemplo, uma fala que ele falou, não, eu nunca vou querer doar. Isso pro pai escutar, às vezes você começa a falar, não, filho, vai sim, uma hora você vai, é que você ainda não sabe, né? Por exemplo, você começa a querer convencer a criança, e aí no fundo você tá, tipo, brigando com o que ela tá trazendo, tá falando assim, olha, isso que você tá trazendo é só porque você ainda não sabe, entendeu? E aí, sem querer, você já corta
essa conexão. Você vai pro futuro, né? Você quer mostrar pra criança algo que não tá acontecendo naquele momento e que, pior, o sistema nervoso dela e a imaturidade dela não tem condição de fazer esse tipo de abstração. Exato. Né? De ir para o futuro e de pensar e de racionalizar como nós adultos fazemos, com as mesmas habilidades que a gente tem, eles ainda não têm. E ele também não tem capacidade de questionar o adulto, né? Porque ele te ama. Isso. Então, tipo, como assim? Se minha mãe tá falando pra mim que não tem sentido o que eu tô falando, deve ter alguma coisa de errado comigo. Eu devo estar. E aí ele começa a desconfiar de si. Aí que ele se distancia dele mesmo. Da própria natureza, né? Eu não confio mais no que o meu corpo me fala, no que as minhas emoções estão aqui, né? Gritando dentro do meu corpo, no que eu tô sentindo. E eu começo a me aferrar a esse discurso enganado, que é algo que a gente sempre traz aqui, né? E aí é importante a gente falar. Esse trabalho de ter consciência do que tá movimentando a gente internamente a ponto de fazer a gente entrar nesse modo de controle, ele é muito importante, porque uma das coisas que faz a gente querer consertar a criança nessas horas é esse imediatismo. Eu preciso resolver isso nele, porque não é legal esse comportamento e preciso resolver ontem, não é nem agora, né? Tipo, ontem, pra ontem, pelo amor de Deus. Que filho meu não pode ser egoísta. Isso. Entendeu? Tipo, você entra numa paranoia de que... Então, e aí, sem querer, você começa a bloquear a conexão com a criança, porque você não tá mais olhando pra ela, né? E você perde a oportunidade maravilhosa de aprofundar um processo que, inclusive, é curativo, não só para a criança, mas para nós também. Porque, por exemplo, quando eu me deparei com essa história da morte e eu falei, cara, vou ter que trabalhar essa questão na Nara para trabalhar a origem, eu tive que me rever também. E aí eu fui acessar um monte de coisas por conta disso, de pensar como é que foi essa experiência em relação ao medo da perda do meu pai, por exemplo, né? E aí eu comecei a elaborar isso, eu comecei a dar mais ênfase para trabalhar aquela questão, percebi que tinha ainda muita coisa que estava aí para eu expressar, sei lá, que aquilo estava ainda embrulhado dentro de mim, né? Porque, querendo ou não, o meu maior medo eu vou perder meu pai e ele tá no Brasil, eu tô na Espanha, em plena pandemia, eu não posso nem ir pra lá, e se eu for pra lá, o que adianta? Não vão me deixar participar do enterro, sei lá, entendeu? Vou ver o quê do meu pai lá? Nem que eu pudesse, né? Era uma situação tão bizarra. E aí tudo aquilo eu tive que organizar, né, e dentro de mim, internamente, e quando eu me predispus a falar com ela durante o sono, foi uma coisa muito forte também, porque uma das coisas que eu tentei trabalhar no sono com ela foi tentar passar a confiança de que ela podia crescer, né, tá tudo bem crescer, filha. Aí, quando eu fui fazer aquela coisa da autoobservação, que eu aprendi com você no Zoom Zoom, e que eu também aplico na mentoria, de falar, cara, qual é a minha experiência em relação a isso, né, filha, eu percebi que isso tem também a ver comigo e tal. Na hora que eu tava falando com ela, que eu fui percebendo os medos que eu tava tendo em relação à separação. De morar sozinha na Espanha, sem família, tendo me separado, quando na verdade eu fiz um cenário de que quando eu decidi ter uma filha com o Alfonso, a gente tem uma união estável, né? Eu falei, bom, agora eu vou ficar na Espanha, sei lá, pelo menos 20 anos, mas em família, entendeu? Eu não tinha planejado que eu ia me separar, né? Tava tudo garantido no meu modo de controle. Não, peguei um cara que eu tenho certeza que não vai dar tudo certo. Confio, faz 5 anos que eu tô com ele, tá tudo certinho. Bem aquela coisa controladora, né? Tipo, de fazer, tipo, tudo certinho, como se fosse um planejamento e tá tudo garantido. Quando a coisa foi pra separação, claro que deu medo de como é que vai ser crescer depois disso, né? Mas eu só me dei conta com mais clareza do quanto eu tava assustada na hora que eu fui trabalhar isso. Por quê? Porque a criança generosamente também vem e traz no comportamento dela. Olha, gente, é impressionante, porque tudo vai casando, né? Os mestrezinhos iluminados vêm e falam, mamãe, você já reparou que você tá cagando de medo de crescer? E aí você vem falar pra mim que tudo vem crescer, caramba! Exatamente, né? Você na sua ansiedade, né? E na nossa superficialidade de viver a vida, né, Maíra? Porque eu só posso estar inteiro no automático, né? Até porque eu precisava estar no automático para dar conta de tanta parada, de tanto desafio, assim, foi ou eu faço o bagulho andar, né, como se nada tivesse acontecendo, que é o meu modo codependência, né, distanciada do meu sentir e tal. Minimamente, assim, eu sei que eu tava fazendo muito trabalho. Sim. Mas eu percebi que eu tava ainda com muita coisa para elaborar, e ainda estou, mas cada vez menos, enfim,
Mas a oportunidade, até o desfraude dela deslanchou, que tava meio travado, sabe? É incrível. Impressionante. É incrível. É incrível. A hora que a gente se permite, aí a gente vai reconhecer o quê, né? Se eu acho que a gente caminhando aqui para um fechamento, eu penso o seguinte, poxa, o que a gente está tentando trazer aqui para vocês, né? Eu acho que, assim, talvez são princípios básicos, né, de uma educação positiva, de uma criação consciente aqui, do que a gente está trazendo, assim. Primeiro é isso, assim, o que vocês puderem fazer para se conectarem com o aqui e agora, para cada vez mais, né, trabalhar esse auto-observador, conseguir se distanciar, né, criar um olhar crítico, um olhar atento, que consegue observar esse diálogo interno sem se identificar rapidamente e comprar tudo que essa vozinha está dizendo e atuar dessa forma reativa diante da vida, quanto mais a gente conseguir, né, se distanciar desse discurso, fazer pausa e sentir o momento, né, o que está me acontecendo, momento a momento, qual que é a realidade, eu confio na realidade, eu aceito a realidade. Então, um trabalho que a gente está deixando aqui como sugestão para ampliar o olhar de vocês em relação a isso, a gente vai deixar aqui na descrição esse vídeo da Naomi e é também a Byron Katie, que é a pessoa que talvez está bem por trás da fala da Naomi, assim, dá para perceber, né, que é uma grande influência no trabalho dela e no nosso também, né, Maíra? Então, assim, ela é uma grande pessoa que pode lançar luz nessa questão da desconstrução de um discurso interno enganado, de a gente começar a treinar o nosso auto-observador e amar a realidade. Byron Katie, assim, é uma pessoa, uma referência aí. Honrar, né? Um convite é esse, é o convite a gente confiar. Isso. E aí o outro ponto é esse, né? Primeiro é confiar na realidade, se conectar com aqui agora, e o outro é confiar na natureza amorosa, compassiva, generosa das crianças e no quão conectadas elas estão com as suas próprias necessidades e com o seu corpo, que o que elas estão trazendo é o que elas necessitam, que uma criança jamais vai pedir algo que ela não necessita, que elas estão muito mais próximas da nossa natureza, do nosso desenho original que a gente. E elas estão atuando, né, pelo corpo, pelo sentir, elas estão ali com o recurso que elas têm, mostrando generosamente pra gente o que está acontecendo com elas e mais. A sensibilidade é tanta que elas vão mostrar o que também, de certa forma, está acontecendo com a gente, porque não é tão fragmentado e separado quanto os nossos sentidos nos mostram, né? Existe uma conexão nesse sistema familiar que as crianças são muito sensíveis a isso. Então eu acho que se eu tivesse que resumir esse episódio é isso, né? E aí, assim, e um alerta, né? Sempre que você desconfiar da criança, pode ter certeza que isso está falando da tua infância, da forma como você foi tratado. Então tem muito mais falando sobre a sua criança invisível do que dessa criança que está diante de você, da criança invisível que você foi, né? Você não está conseguindo ver essa criança porque você não confia, porque você não foi visto dessa forma. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Salve esse episódio. Sim. E escuta várias vezes, porque isso que a gente está falando, a gente precisa de escutar também, né, Maíra? Eu vejo, por exemplo, a minha experiência com as minhas clientes, quanto que às vezes eu estou 1 ano já trabalhando com essa cliente, quanto que tantas vezes eu tenho que falar assim, não, mas lembra a natureza da criança, não duvida não, é o seu olho, são as suas crenças, vão lá, vão voltar, fica com isso. Não corre e julga a criança, e separa e classifica aqui. Volta um pouquinho. Como que você está cocriando isso? O que isso que a criança está sentindo te conta sobre você? O que mais que pode estar por trás disso? Qual que é a necessidade que existe aí que a criança está mostrando por detrás desse comportamento? Então tem muitas perguntas que vocês podem conviver com elas sem buscar uma resposta rápida para ir de certa forma ampliando o olhar e voltando mesmo a confiar nisso. A criança tem sempre razão. Lembrem-se disso. Total. E salvem e compartilhem. Porque eu acho que esse conteúdo aqui, eu acho que o de hoje foi bem assim, uau!
foi especial mesmo. Bom para celebrar os 4 anos de tenda materna. Isso. Mas compartilhem com outros pais, outras mães, cuidadores, porque, gente, essa mudança de olhar é tudo. E ela vai ser uma base, assim, ela vai te trazer uma paz, porque você realmente fica muito mais aberto pro que a criança traz. Você não entra... E aí, acho que tem essa máxima da Byron, né? Quando você resiste à realidade, você abre espaço pro sofrimento. Isso. Então, assim, a partir do momento que você olha pra realidade como ela é e aceita, honra ela e fala, bom, então tá acontecendo isso, você sai desse lugar do sofrimento e você fala, o que eu posso fazer para que isso melhore? O que eu posso fazer para apoiar essa criança para que ela não precise agir dessa forma? É totalmente diferente. Muda completamente. Então você libera. Né, meu Flor? Com certeza. Isso, é isso, pessoal. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Obrigado pela companhia, pela presença. Lembrando, né, que a gente está com um projeto de Apoia-se. Se você quiser apoiar uma campanha, né? Se você quiser apoiar a Tenda Materna do ano, 10, 20, 30 reais por mês vai ser muito bem-vindo para ajudar a gente a sustentar essa gravação aqui, esse trabalho que a gente faz com tanto amor. Vai ser de grande valia pra gente. E é isso, a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande beijo, obrigada pela companhia. Obrigada, queridos. Tchau, a gente se vê. Beijão, Clarissa. Beijo, Mar. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!